E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero comentar um pouco a respeito desse assunto, né? A gente vê a cada dia que passa, né, esse movimento, né, de fundar a própria denominação, né, de fundar a própria igreja, crescendo, né, muito, né? As pessoas não temem mais a Deus, então vai lá e funda, né, a própria igreja, se autodenomina bispo, se autodenomina pastor. Então é uma grande, né, idolatria de fundar, né, a própria igreja, mesmo contrariando toda a Sagrada Escritura, né? Mesmo não encontrando, né, base bíblica, né, para alguém fundar a própria igreja, dar lá um nome, né, abrir lá um galpão, uma garagem, né, uma esquina e fundar uma própria igreja, mesmo não tendo base bíblica para isso, mas é um fenômeno, né, que cresce a cada dia de fundar a própria denominação, né? Não existe, né, regras para fundar uma igreja, não existe ordem nenhuma. Basta a pessoa querer fundar uma igreja, vai lá e funda uma igreja. Então é uma tremenda desordem, é uma tremenda rebelião contra Deus. Não existe, né, base bíblica para alguém fundar a própria igreja. Mas a gente pode ver também, alguns vão dizer que o culpado disso é a igreja, né? Lá se referindo, né, lá no período de Martinho Lutero, que a igreja foi por causa das falhas, né? Foi por causa das falhas dos homens da igreja que Martinho Lutero promoveu essa grande, né, revolução protestante. Mas, se a gente for estudar no contexto da época, a gente vai entender que foi muito mais impulsionado nessa revolução por motivos políticos da região, né, naquele contexto daquela época, foi muito mais impulsionado por motivos políticos do que por motivos, né, religiosos, porque o próprio Martinho Lutero não era essa santidade, né? Não tinha essa qualidade toda que ele podia cobrar de alguém, né? Quem vê a história dele vê que era um tremendo de um pecador, né? Ele não era santinho como as pessoas pensam. Martinho Lutero rompeu com a igreja porque ele era um homem bom, muito justo, muito honesto e rompeu com a igreja. Não, ele era muito pecador, né? Ele era muito pecador, e a questão, né, da revolução ter ganhado esse tamanho todo foi muito mais, né, por motivos políticos. Tinha muito, a igreja ao longo do tempo, né, adquiriu muito inimigo, né? As pessoas se tornaram inimigas da igreja, né? Por vários motivos, né? Falhas nos homens, nas pessoas da igreja sempre teve, né? Sempre teve e sempre vai ter alguns que cometem falhas, né? Mas não, que as pessoas que romperam com a igreja, né, que lutam contra a igreja, se esquece que ela é uma instituição divina. Jesus Cristo disse que as forças do inferno não poderão vencer a sua igreja. Então, não se engane, né, com essas falhas, porque isso aí é só uma capa, né? Isso é uma capa, porque o ouro mesmo está aí na Igreja Católica Apostólica Romana. A salvação, né, os sacramentos da salvação, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo continua viva em sua igreja. Mas esses homens, infelizmente, né, apontando essas falhas, querendo justificar a ruptura com essas falhas da igreja, mas a gente sabe que, na verdade, não é só isso. A gente sabe que o maior motivo foi político. E uma coisa para a gente analisar, quando alguém diz, não, mas você tem que ver que foi por causa das falhas. Mas uma coisa a gente pode perguntar para esses irmãos que tem esses argumentos de dizer, não, é por causa das falhas. E eu pergunto, né? Quando Lutero rompeu com a igreja, por causa das falhas que ele apontava, a gente pode fazer essa pergunta. E aqueles que saíram da igreja de Lutero? Saíram por qual motivo? Por quê? Vão dizer porque apontaram falhas também. Encontraram falhas também em Lutero. Não é verdade? E os que saíram do calvinismo? Da igreja de João Calvino, né? Vão dizer não, porque lá também tinha falha. Ou porque tinha falha, ou porque a pessoa teve aquele ar de iluminado, né? O chamado iluminismo, né? E porque saíram de uma igreja e fundaram outra? Vão sempre alegar porque houve falhas. Então, meu irmão, se for o motivo for a falha, isso não vai parar nunca, né? Isso não vai parar nunca, esse movimento protestante não vai parar nunca. Isso, né, é uma obra do diabo, a divisão é uma obra do diabo. Então, se alguém disser, não, eu saí da igreja porque tinha uma falha, e fundou uma igreja, né? E se alguém saiu da sua igreja que você fundou? Saiu por quê? Porque tinha falha. Eu até perguntei uma vez para um colega meu,
que ele saiu da Igreja Católica e foi, né, para o protestantismo. Ele disse não, porque lá tinha coisas erradas, dizendo com a Igreja Católica, né? Lá tinha coisas erradas. E eu perguntei para ele, mas na denominação que você está hoje, não tem nada errado? Ele disse, não, tem também. Ele vê também coisa que tem coisa errada lá também. Mas vai fazer o quê? Vai ficar mudando de galho em galho? Não vai chegar a lugar nenhum. Quer dizer que um vê uma coisa errada em uma denominação, funda a sua própria denominação. Daqui a pouco pessoas saem da sua denominação e fundam a própria denominação, e fundam, né, a própria denominação dela. E assim sucessivamente. Não vão se entender nunca, porque está dizendo, olha, aqui tem falha, ali tem erro. E assim vai. Mas note que essa desordem só acontece, né, na ordem religiosa. Né? Essa desordem só acontece na ordem religiosa. Por exemplo, né, se você for lá na prefeitura e for mal atendido, você simplesmente vai ficar lá com a sua dor, né? Vai ter que voltar lá outra hora para resolver a sua questão, mas você não vai conseguir fundar a sua prefeitura. Né? Não vai existir um grupo de pessoas que vão querer fundar a própria prefeitura. Né? Se você for maltratado por um policial, por exemplo, por uma autoridade policial, né? Você não vai poder comprar sua farda, sua arma e dizer que é um policial. Né? Você não vai poder fazer isso. Agora, se você for, né, maltratado por um padre, né, por alguém da igreja, você simplesmente vira as costas e pode se tornar um bispo no outro dia. Né? Você vai lá e diz, não, agora eu sou o bispo. Eu já vi aqui no comentário, né, alguém viu o erro do padre e foi lá para outra denominação, porque lá não tem erro. Quer dizer que olha que loucura, né? Quer dizer que a desculpa de dizer saiu da igreja porque tinha falhas, então você não vai parar em lugar nenhum, porque todo lugar que você for vai ter falha, né? Vai ter falha. E aí um reformador vai estar sempre reformando a igreja do outro, né? Então quer dizer que é uma loucura. E sobre essa loucura, né, sobre essa idolatria de estar fundando denominação, a Sagrada Escritura já nos avisou sobre isso. Veja o que disse o apóstolo Pedro, né, em sua segunda carta, no capítulo 2, do versículo 1 e o 2, né, vai dizer assim, ó, como entre o povo antigo houve falsos profetas, também entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente facções perniciosas, chegando até a renegar o soberano que os resgatou. Veja, eles atrairão para si repentina perdição. Muitos hão de segui-los em suas dissoluções, e por causa deles o caminho da verdade é blasfemado. Veja, por causa dessa, né, rebelião, o caminho da verdade é blasfemado, diz São Pedro. E veja, eles vão renegar, o versículo 1, né, do capítulo 2 de Pedro, chegando a renegar o soberano que os resgatou. A gente vê a todo momento um irmão protestante renegando o nosso Senhor Jesus Cristo, negando o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse que as forças do inferno não puderam vencer a igreja dele, as pessoas que fundam a sua própria igreja, está dizendo o quê? Está dizendo que a igreja foi vencida. Quer dizer que está renegando o nosso Senhor Jesus Cristo, está negando essa verdade que nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, que as forças do inferno não poderão vencer a sua igreja. E por causa deles, São Pedro vai dizer, ó, o caminho da verdade é blasfemado. E você vê a toda hora, né, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo sendo blasfemada. Os santos sendo blasfemados. A mãe de Jesus, né, sendo blasfemada. Então quer dizer que a gente vê aquilo que São Pedro falou. Ó, por causa deles, por causa desses falsos mestres, o caminho da verdade é blasfemado. E São Paulo vai dizer no finalzinho de Romanos, né, capítulo 16, o versículo 17, São Paulo vai dizer assim, o versículo 17 e o 18, né, de Romanos 16. São Paulo vai dizer assim, ó, rogo-vos, irmãos, acautelai-vos dos que provocam dissenções e escândalos, contrariando o ensinamento que recebestes. Afastai-vos deles. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, com um palavreado bonito e lisonjeiro. Engana os simples. Enganam os simples. Veja aí. Veja aí São Paulo fazendo uma grande profecia, né? Afastai-vos desses que causam divisões. Esses tais não servem a Cristo, mas ao próprio ventre. Quer dizer que a pessoa acha que está servindo a nosso Senhor Jesus Cristo
fundando igreja em todas as esquinas, em todas as garagens. Não, o que importa é espalhar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dividindo, dilacerando, né? Diluindo o evangelho, diluindo o cristianismo, né? Colocando o caminho da verdade, como São Pedro disse, para ser blasfemado. Se todas as esquinas estão certas, se todas as garagens estão certas, então o caminho da verdade é blasfemado. A gente vê o nome dos santos sendo blasfemado. A gente vê a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo sendo, né, renegada, como disse São Pedro, chegando a renegar o soberano que os resgatou. E tem uma negação maior, meu irmão, do que essa, do que você fundar a sua própria igreja. Você está negando o poderio de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, olha, as forças do inferno não poderão vencê-la, se referindo à sua igreja. As forças do inferno não poderão vencê-la. Então, quando, né, alguém se dispõe a fundar a própria igreja, está negando o nosso Senhor Jesus Cristo. Está negando que a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né, é suficiente para salvar a humanidade. Aí funda a própria igreja. E diz, não, mas é em nome de Cristo. Lembra do que Jesus Cristo falou lá em Mateus 7, 21 do 23? Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu falei? E Jesus Cristo vai dizer, afastai-vos de mim, vós que praticas, né, a iniquidade. Não vos conheço. Olha só. Então, meu irmão, esse argumento de dizer, porque houve falha, repito mais uma vez, não caia nessa, né? Isso é uma armadilha do diabo, né? Porque falhas você vai encontrar em todo o segmento da humanidade. Mas você não consegue fundar, né, outra instituição porque você encontrou falha, né? Você não consegue fundar uma prefeitura, como eu falo aqui, né? Porque já pensou se todo mundo pudesse, né, fundar a sua própria prefeitura para, né, arrecadar o imposto do pessoal, né, como fazem com a igreja? Funda sua própria igreja, arrecada, né, as ofertas e o dízimo, e assim roubam de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nega a soberania nega a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a desculpa de dizer que saiu da igreja porque tinha falha, já é uma cegueira, né? Porque um sai da igreja do outro, por quê? Porque tem falha. E assim sucessivamente. Por que estão fundando igreja uma atrás da outra? Porque alguém saiu de uma igreja para fundar a sua própria igreja. Então, meu irmão, a grande falha está na cabeça do homem. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né, é santa. As pessoas que erram, as pessoas que falham, mas os sacramentos da igreja levam à santidade, levam, né, à salvação. Coisa, né, que os rebeldes não conseguem enxergar. Aí sai fundando a sua própria denominação, dizendo que houve falha. Em todo canto que você for, vai sempre haver falha e vai ter sempre alguém querendo renovar a sua igreja, a sua denominação. Então há uma grande idolatria de fundar, né, os seus templos de esquina, de garagem, em todo canto, né, de fundar a sua denominação. Há uma grande idolatria, negando a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo, como disse o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Nega a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo, como suficiente, né, como a única igreja suficiente de salvar toda a humanidade. Então, meu irmão, não caia nessa idolatria de fundar a sua própria denominação, porque isso é negar a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alguém disser, não, mas porque houve falha. Falha tem em todas as denominações, tem falha. Na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo também tem falha, porque ela é formada por seres humanos. Mas a única diferença é que ela é divina. Que ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e recebeu a promessa de infalibilidade. Ela é, né, invencível. É isso que você tem que entender. A igreja é invencível. Toda vez que alguém disser a igreja em tal momento foi vencida, a pessoa está negando a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Está negando o poderio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quem nega nosso Senhor Jesus Cristo não merece, né, confiança. Beleza, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu deixo nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.